Gostaria de comentar com você sobre um e-mail que recebi de uma amiga que mora em Frutal. Ela me disse que está lendo o novo livro do Padre Fábio quando o sofrimento bater à sua porta. E que está amando, está cada dia mais admirada pelo livro. Porém, o pai dela, o senhor Roosevelt, que também admira muitíssimo o Padre Fábio, é um senhor muito inteligente, participante ativo da igreja, faz programa de espiritualidade em um rádio da cidade e sempre se inspira nas palavras sábias do Padre Fábio. Ele começou a ler o livro e quando chegou na página 47, pega aí, Padre Mário, página 47, capítulo 4, o Padre Fábio diz assim: não tenho nada que me prove a existência de Deus. Não é isso? Isso. E a partir deste momento, a partir dessa frase, ele parou de ler o livro. E ele não quer mais continuar. Pois não concordou de forma alguma, ficou muito triste porque não esperava nunca ler uma frase dessa, vinda de alguém que só tem ensinado a amar cada vez mais a Deus e tudo que ele nos ensina. Ele disse: pois o Padre Fábio é admirador de tudo, natureza, inclusive, começando por nós humanos. E de tudo isso nos faz acreditar em Deus, e a ele também. Senhor Roosevelt, desculpe-me, eu nunca imaginei que essa frase pudesse ser, né, agressiva ao coração das pessoas, mesmo porque continua o poema para mim, Coelhinho. Oh, desculpa. Coelhinho não, eu chamei de Coelhinho. Padre Mário. Mas mesmo assim, ele... Não, leia desde a primeira. tá. Não tenho nada que me prove a existência de Deus. Mas mesmo assim, ele continua sendo o absoluto dos meus dias. Pronto, é isso. Você tem prova da existência de Deus? Essa prova que nós buscamos hoje eu não tenho. Não temos. Por isso que a gente tem fé. Se a gente tivesse prova da existência de Deus, Sr. Roosevelt, nós não precisaríamos ter fé. Joseph Campbell, um dos maiores especialistas em mitos, certa vez ele perguntou a um padre assim: padre, o senhor tem provas concretas da existência de Deus? E o padre ficou desconcertado, porque ele falava de provas empíricas. Aí, antes que o padre ficasse ainda mais desconcertado, o Joseph Campbell disse para ele assim: não, padre, não se preocupe em responder. Se o senhor tivesse prova da existência de Deus, o senhor não precisaria ter fé. Então fique tranquilo. Nós não temos absolutamente nada que prove do ponto de vista da ciência a existência de Deus. Porque nós o provamos com a nossa fé, com a nossa vida. A palavra provar, Sr. Roosevelt, ela tem aqui dentro deste poema, ela tem a missão de representar tudo o que a ciência tenta provar. Assim como querem provar que encontraram o corpo de Jesus, os ossos de Jesus, o sepulcro de Maria, não. A nossa fé não se prende nisso, ela é muito mais que isso. E é bonito pensar que mesmo quando eu não tenho a prova concreta, eu tenho a prova da fé. Por isso que é fé. E é bonito, Padre Fábio, no dia que conseguirem provar, conforme querem provar Deus, ele deixaria de ser Deus. Deixaria de ser Deus. Ele deixaria de ser Deus. Sr. Roosevelt, eu sempre digo o seguinte: Deus é igual ao amor. Como é que eu vou chegar e vou provar que eu te amo? Não tem como. Eu posso ser falso com você, não é? Posso te enganar uma vida inteira. Amor não tem como provar. Amor tem como você experimentar. Mas eu não tenho como dar provas concretas do porquê que eu amo. Eu não tenho como provar que eu gosto de azul. Ultrapassa, isso é metafísico. E a experiência de fé, meu querido, ela é uma experiência metafísica. Nós não precisamos ter provas. Agora, o que o senhor está falando são das vias que Tomás de Aquino fala. Nós temos as vias pelas quais nós chegamos ao conhecimento de Deus. A natureza, não é verdade? Quais são as vias? As 5 vias. Agora vou te fazer pergunta difícil de pois vestibular, você né? deveria ser de moral, né? Nós combinamos você fazer pergunta de moral, né? Não foi? Sr. Roosevelt, o Tomás de Aquino fala das 5 vias para se chegar ao conhecimento de Deus. E veja bem, chegar ao conhecimento de Deus não significa provar do ponto de vista da ciência. Porque se nós precisássemos provar com todo o significado que tem a palavra dentro do contexto da ciência, nós não precisaríamos acreditar. Por exemplo, o senhor ama sua esposa. O senhor não tem como provar isso. As suas atitudes aqui vão revelar. Mas a sua esposa tem fé no amor que o senhor tem por ela.
E esta é a prova mais bonita. Não é a prova empírica, mas é a prova metafísica, aquilo que a gente experimenta do que a gente não sabe dizer. Nós experimentamos Deus, né? Deus começa a fazer parte da minha existência e eu passo a fazer parte da existência de Deus. Isso é muito pessoal. A experiência de Deus, ela é muito singular. Sabe, Padre Fábio, eu vejo muita samaritana. A samaritana teve aquele diálogo com Jesus, ela foi até a cidade, falou para aqueles homens, vieram até Jesus, a um certo momento, o que eles disseram para Jesus? Olha, nós até viemos aqui porque ela nos falou, mas agora nós acreditamos, não mais por aquilo que ela falou, mas porque nós vimos e ouvimos. E ver e ouvir na Bíblia tem um sentido diferente, né? Uma experiência que você faz. E ela é muito pessoal. Com certeza. Ela é muito singular. E a minha experiência de Deus vem ao longo do poema, Sr. Roosevelt. Se o senhor tivesse tido a paciência de ler até o final, o senhor ia ver. Está aí. Não tenho nada que me prove a existência de Deus, mas mesmo assim, Ele continua sendo o absoluto dos meus dias. Nunca choveu maná no quintal da minha casa. Já choveu no sua? Também não. A imagem que tenho da Virgem Maria nunca derramou uma lágrima. A sua já? O que tenho aqui é essa mão machucada, esse dedo sangrando, este nó na garganta, este humano desconsolo, essa cor, essa dor e esse olhar desconcertante de Deus, deixando-me sem jeito ao dizer que me ama. Pronto. Sabe, eu estava me lembrando, Deus me decepcionou um pouco quando eu era criança. Eu não posso dizer quando eu era pequeno, não pensam que é hoje, né? Mas quando passava aqueles filmes, né, de Moisés, que o mar se abria, as nuvens, e Deus falava, você acredita que eu ia para o campo assim para tentar conversar com Deus e nenhuma nuvem abriu para ele falar comigo? Imagina, eu era louco para ver um milagre. Eu também. Corria atrás de tudo para ver um milagre. E eu acho interessante isso, sabe, Mário? A minha experiência de Deus, ela é muito natural. Para mim, eu até, teve uns três semanas atrás, eu escrevi lá no meu blog, chama Vida Comum. E eu estava falando sobre isso, né? De uma experiência de sair até a padaria comprar pão. E fazer nessa experiência, em tudo aquilo que eu vi, uma experiência natural e bonita da vida que me prova a existência de Deus. Mas provar como sabor, né? Não provar como prova concreta que eu coloco na mesa. Não, eu provo enquanto sabor. Eu sinto que Deus existe, eu o percebo nas pequenas coisas. Isso é bonito demais. Não ficamos correndo atrás de milagre. Isso é verdade. E cada um tem a sua experiência. Eu vejo, Fábio, desculpa, toda te chama de Fábio. Já te chamei de coelhinho? Pois é. Mas veja, você é um poeta. Então, às vezes, você fala de Deus nas coisas simples que eu fico assim, meu Deus, de onde que ele tirou isso? Mas é a sua experiência. É. A minha forma de experienciar Deus é diferente. Tem outra forma. Eu tenho certeza que eu faço experiência. Aqui está a grandeza de Deus. É um Deus que se mostra, é um Deus que se revela de formas diferentes, agora eu tenho que estar atento. Meu Deus, um dia eu ouvi você falando, quando você ia em Aparecida, você vinha em Aparecida, do picolé. O picolé. Eu falei assim, meu Deus, o Fábio falou de Deus através daquilo ali. Meu Deus, aquilo lá para mim, eu queria mais chupar o picolé e pronto. É. Então, cada um tem a sua experiência, é bonito isso. E aí vem a questão mesmo da teologia moral. A teologia moral não posso ficar só nas regras, no que é proibido, no que é lícito ou ilícito. Mas a teologia moral também tem que me ajudar a fazer essa experiência de um Deus que me ama e que por isso eu devo defender a vida. Com certeza. É porque Deus me ama, é por isso que Ele defende a minha vida, desde a minha concepção até a minha morte. Não é que Ele quer colocar regras, proibir ou isso. Né? Parece que Deus nos colocou e começou a proibir tudo. Não. É muito contrário. É a experiência de um Deus amor que me protege, que me ama, que resgata a minha dignidade, que eu preciso ser valorizado e valorizar o outro também. Se eu quero ser respeitado na minha dignidade, eu também tenho que respeitar você na sua dignidade. Com certeza. E isso é que é o bonito, padre, porque quando você percebe que a igreja, apesar de ela ser uma só, ela tem vários discursos para atingir justamente essas pessoas que são diferentes. Nós dois somos padres, somos amigos, vivemos numa mesma congregação, tivemos o mesmo processo formativo e, no entanto, temos enfoques muito diferentes no jeito de ver o sagrado. Isso é muito interessante. O programa de direção espiritual, padre, a gente tem um testemunho assim. Nós atingimos muita gente esquisita e é bom que seja assim. Tem muita gente esquisita que entra em contato e fala, padre, eu te assisto. Eu levo até um susto. Mas que bom que aquela pessoa diferente está encontrando aqui no programa um mecanismo, um instrumental para poder crescer em Deus. E a minha mãe me contou uma coisa muito interessante de um padre lá de Aracaju que eu não tive a graça de conhecer. Ele disse assim para ela, dona Ana, fala para o padre Fábio
que ele está no meio para evangelizar as pontas. Bonito. Muito interessante Interessante isso, né? mesmo. Estar no meio da igreja, mas para evangelizar as pontas. Olha que sabedoria, né? Da mesma maneira como você também tem o seu jeito específico de ver a Deus, e no momento da sua pregação você chama a atenção daqueles que têm uma identificação com o seu jeito de ver também. Isso é a comunhão, isso é o jeito bonito de fazer. Isso é a grandeza de Deus, né? É um Deus que não deixa ser totalmente... Você não tem como abraçar totalmente Não Deus. tem. Não Deus podemos, né? Não podemos. Senão, né? um padre Ele só resolveria o problema. resolveria o problema. Né? Cada um na sua experiência e vai partilhando a experiência. A minha experiência pode ajudar o outro também a fazer a experiência dele. Olha, eu estou atento a isso, atento àquilo. A gente vê os santos, né? A gente fica aí correndo atrás de milagres dos santos, mas não o que é bonito na vida dos santos é a experiência de Deus que eles fazem. E eles podem nos ensinar muitas coisas, que nós também podemos fazer uma experiência bonita de Deus, e Com diferente. certeza.